Bom dia, vamos dar início a mais uma aula hoje. Hoje a gente vai estar entrando na temática 2, como eu já tinha falado para vocês, e hoje a gente vai falar um pouco sobre conservação, né? Que a gente tem falado até agora sobre preservação, e hoje vamos dar início na segunda parte da temática 2, falando um pouco sobre conservação. Então, a natureza e as sociedades. Como vimos, o pensamento preservacionista defende a existência e a preservação de uma natureza selvagem e pura a ser resguardada de toda e qualquer intervenção humana. Ao longo do século XX, passou-se a se questionar essa imagem de natureza intocada, considerada por alguns como um mito moderno. A partir disso, outras linhas de pensamento e de proteção da natureza surgiram, e com elas, outras maneiras de se proteger, não só do ambiente, mas também as populações humanas. Então, aí a gente tem uma maneira de diferenciar, nessa temática 2, a gente vai tentar diferenciar algo que já foi abordado nas aulas passadas, que é a questão da diferença entre o pensamento preservacionista e o pensamento conservacionista. Mas o que é este pensamento conservacionista em relação à população humana e à natureza? Alguns dos modelos atuais para a criação de áreas protegidas definidas por lei foram instituídos no final do século XIX, nos Estados Unidos. De início, a presença das populações locais era uma preocupação para os responsáveis pelas áreas de preservação, que acreditavam que o crescimento populacional e o uso dos recursos colocariam a conservação em risco. Então, só lembrando o detalhe em relação à preservação e conservação, que já é tratado logo no início desse texto. As pessoas responsáveis pelas áreas de preservação tinham medo das pessoas que estavam adentrando naquele local. Preservação, estavam preservando a natureza, que era considerada a natureza intocável. Ninguém tinha tocado na natureza naquele ambiente. Então, eles estavam preservando o ambiente. E eles tinham medo do crescimento populacional atingir essas áreas e eles não conseguirem colocar em prática a conservação, que é o quê? Haver modificações, não ser mais a natureza intocada, mas eles conseguirem conservar o que ficar. Então, aí já dá uma diferença numa única frase, colocar os termos preservação e conservação de maneira que dê para entender a diferença entre elas. Entretanto, não era possível desconsiderar a presença de comunidades tradicionais em áreas de proteção estabelecidas ou futuras. Na década de 1980, essas populações passaram a ser incluídas nas questões referentes à conservação, já que era difícil promover a conservação das unidades de conservação sem a aceitação e cooperação desses moradores. Então, teve a questão dos planos de manejo que foram construídos e colocados a partir de um meio em que a população e as pessoas responsáveis tinham poder e tinham o direito de dar opinião em relação à conservação do ambiente em que as mesmas viviam. O interesse por essas populações acabou mostrando em diferentes estudos que os mais diferentes ecossistemas são também fruto de alterações antrópicas, que muitas vezes estão em equilíbrio com a ecologia dessas regiões. Ou seja, muitas regiões consideradas florestas intocadas ou natureza selvagem eram, na verdade, também produto da ação de populações humanas ao longo de séculos ou milênios. O que isso quer dizer? Que hoje que a gente considera natureza intocada ou natureza selvagem, não quer dizer que ela nunca tenha sido tocada ou que ela seja literalmente selvagem. A população humana ela já existe há milhares de anos, começando desde o Neandertal, o homem da caverna, etc. E eles todos, de alguma forma, modificaram a natureza. Porém, com o passar dos anos e a transferência desse indivíduo da zona rural para uma zona urbana, fez com que a parte florestal, a parte selvagem da natureza fosse considerada uma natureza intocada, mesmo que esta já tenha sido tocada milhares de anos atrás, ou 1000 anos atrás, ou coisas desse tipo. Mas ela não é uma natureza intocada. Ela é apenas uma natureza que foi conservada da maneira em que ela ficou, desde que foi modificada pelo homem antigo de alguma maneira. Segundo essas descobertas, o mundo natural dos preservacionistas dos Estados Unidos era, na verdade, um mundo em parte, alterado pelos nativos americanos. É que nem nós que tivemos os índios, as primeiras populações mais antigas conhecidas, que eles modificaram a natureza de alguma forma, só não sabemos como. Então, a preservação meio que acaba, pois não tem como preservar aquilo que já foi modificado.
Então entra-se o conceito de conservar. Da mesma maneira, esses conceitos poderiam ser aplicados no Brasil, onde populações indígenas, por exemplo, haviam desenvolvido conhecimentos e tecnologias próprias. Em outras palavras, a natureza não poderia ser considerada intocada ou selvagem, posto que havia sido em algum grau impactada, mesmo que de maneira sustentável, por essas populações. Aí aqui tem uma imagem, né, dos diferentes tipos de populações tradicionais vivendo em diversas regiões, né, usando aqui são as tartarugas, os jabutis e as crianças brincando com elas, no caso, tendo uma relação ser humano-natureza. Para os conservacionistas, é impossível dissociar natureza de sociedade. Tanto a sociedade necessita dos recursos da natureza, quanto a natureza é impactada pelas sociedades. Por isso, para proteger a natureza, é preciso considerar a presença humana e seus impactos. No entanto, essa forma de pensar, a relação dos seres humanos com a natureza não significa que temos o direito de manipulá-la de qualquer maneira, de explorá-la, ou de modo predatório, ou de certa forma até mesmo extingui-la. Considerar a presença humana significa proteger as populações tradicionais e suas maneiras de se relacionar com a natureza, além de sua cultura e seus conhecimentos, que foram refinados ao longo dos séculos ou mesmo de milênios. Então, é ter uma relação entre o homem e a natureza favorável para os dois. Além das populações indígenas, aos povos ou populações tradicionais, como seringueiros, ribeirinhos, pantaneiros, caiçaras, quilombolas, caboclos e entre várias outras. Alguns desses povos são resultantes da miscigenação de nativos e imigrantes. De modo geral, os povos tradicionais são chamados assim em razão de sua maneira de vida e cultura, que difere da predominante em determinada região ou país. Em geral, eles têm uma relação profunda de dependência com a terra há muitas gerações, no sentido de conhecerem bem os ciclos naturais locais, como plantas, pesca, períodos reprodutivos, clima, e também por utilizar muitas vezes técnicas sustentáveis como forma de explorar os recursos naturais. Antigamente não se existiam as tecnologias que nós temos hoje. A abrangência dos meios de comunicação, a abrangência dos meios tecnológicos e das máquinas que hoje fazem parte da nossa cultura, da nossa ideia de viver. Antigamente, todas as relações eram diretas com a natureza, os povos tinham relações diretas com a natureza, e isso fazia com que eles tivessem um pensamento muito mais conservacionista do que nós, pelo fato de ser um recurso único, não haviam outros recursos. Então, se eu não cuidar, eu vou ficar sem ele. Então, muitos dos pensamentos indígenas, dos pantaneiros, dos seringueiros, dos ribeirinhos, eles são pensados a partir de um ponto de vista natural, de um ponto de vista sustentável. Aqui tem dois exemplos das moradoras do Quilombo de São Francisco, na Bahia, trabalhando com material natural. E aqui embaixo, um coletor de castanha do Pará, do Amapá, e outros recursos vegetais, que é como uma atividade econômica. Então, é uma relação direta com a natureza que já existem há muitos e muitos anos, certo? Então, a aula de hoje foi isso. Aqui tá as questões que vocês vão responder para mim. Vocês vão responder para mim a quarta questão e a quinta questão. Na aula passada, vocês responderam até a terceira. Nessa aula, respondam a quarta e a quinta questão, certo? Vai ter do mesmo jeito, aqui embaixo no link na descrição vocês encontram dois links, um link indicando as páginas do livro, as páginas do livro para vocês, que eu tiro o print e organizo em documento para quem não tem livro, e logo abaixo o link para colocar as respostas das questões 4 e 5. Até a próxima aula e bons estudos!